foi grande. Foi tão grandioso que eu não consigo deixar aqui. Eu vou pra minha casa, eu deito, eu durmo, eu como, mas aqui é o único lugar que vai me tirar do meu estresse. É o único lugar que vai me confortar, é o único lugar que vai me acolher, que eu vou estar sempre bem. Esses dias eu fiquei em casa, que eu tava mal, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Vim pra casa. Foi o meu comportamento também. Eu era muito extrapolado. E a convivência com as meninas ajudou nisso? Mana, aqui é uma casa onde você se reeduca, entendeu? Não é só um centro de acolhida. Aqui a gente encontra uma família, entendeu? Assim, eu não posso falar, aqui é o melhor centro de acolhida, não. Aqui é um centro de acolhida onde você se sente acolhida mesmo, entendeu? Onde você se sente seguro, onde você sabe que você tem todo o apoio, entendeu? A casa, pra mim, não é nem um centro de acolhida, ela é uma casa de mãe e pai. Então não adianta a casa falecer, não adianta você, não adianta ninguém fazer nenhum tipo de trabalho enquanto não tiver o interesse da menina usuária do espaço. Você entende? Porque quando você fala comigo e eu com você, a gente está fazendo uma troca de suma importância. Provavelmente não seja naquele momento, mas ela vai rolar, ela vai acontecer. A casa me mudou, não. A casa só me mostrou que às vezes a gente tem que lutar a mesma batalha mais de 2 vezes. Mais de 1 ou 2 vezes. Porque eu já morei em outra casa de acolhimento trans e vim parar aqui. E a casa mostrou que ajudaria, entende? Que aqui era o local para apoiar pessoas do meu gênero, entende? A Casa Florescer ela surgiu justamente em função das rupturas que o sistema ainda possui. A gente ainda trabalha muito numa política de atenção a questões biológicas do que é ser homem, do que é ser mulher. E quando a gente pensa nessa pessoa que transita, ainda mais pela situação de rua, a gente pensa nas questões de violência devido aos valores culturais, religiosos, morais. Então essa população, de certa forma, ela acessava esses serviços, mas em alguns contextos ela era um pouco violentada. Quando eu digo violentada, porque muitas vezes o outro desconhece esse corpo trans. Então como que você lida com essa pessoa? Você não quer uma pessoa normal, hoje a gente discute um pouco mais sobre isso. Mas partindo do pressuposto da rua é algo um pouco distante ainda de muitas pessoas. Então se fez necessário pensar esse espaço de acolhimento. Porque para você de fato fazer um trabalho mais assertivo, construindo essas possibilidades junto com a população atendida. E como você se sente trabalhando aqui? Como é pra você? É muito prazeroso, porque dentro dessa sopinha de letras aí, a letra D é a mais invisível, a mais transparente em vários aspectos. E é a que mais sofre, né? Em vários momentos essa sigla ela é violentada, ela é morta, e não é uma morte normal, é uma morte mesmo com requintes de violência, coisas muito graves. E pensando na expectativa de vida dessa população, que é apenas 35 anos, para mim estar aqui e ser uma dessas ferramentas que junto com as meninas consegue levar essa voz é algo bastante representativo e motivador. Porque eu consigo ver que elas estão alcançando outros lugares que antes eram inatingíveis, de certa forma, porque eram lugares desconhecidos. A gente conversou um pouquinho com as meninas e elas falaram de como que você entrou em contato com elas, de como que elas entraram aqui. Então eu queria saber como que você encontra essas meninas assim. Então, geralmente tem 2 coisas. Hoje a nossa mídia social do Instagram, ela tem até um acesso maior, porque infelizmente ainda tem esse rótulo, né? Que travesti é marginalizada, é drogada, é prostituta, e esquecendo que tem muitas meninas que têm chegado recentemente que têm tido violação de direitos dentro de casa. Quando elas se percebem uma pessoa trans e externalizam isso para a família, são convidadas a se retirar. Então algumas meninas procuram através da rede social, que são meninas do Brasil inteiro, e algumas outras vêm até na porta do espaço e é encaminhada para o CRES, Centro de Referência Especializado em Assistência Social. E aí quando a gente tem vaga, a gente acolhe. Quando não, o serviço social faz algum encaminhamento para outro serviço que consiga atender minimamente as necessidades dela. Então é uma sensibilização contínua. Mas às vezes você, no caso das 2 casas Florescer, são 60 vagas. Uma aqui no Bom Retiro, a outra no Tucuruvi. 60 pelo montante de mulheres travestis e transexuais é um número bastante reduzido ainda. Mas de certa forma é um número que traz êxito, porque
dessas mulheres que passaram por toda essa violência, entender que hoje mais de 100 conseguiram autonomia, trabalho e estão seguindo a sua vida, esse é um dado extremamente positivo. Porque eu sou meio um gerente meio maluco. Se eu seguisse aquela roupagem que de repente me trataram, eu seria uma pessoa extremamente engessada. E eu odeio essa coisa muito certinha. Eu gosto dessa coisa meio... Quando eu digo maluca, assim, tem um norte, mas que tem essas percepções de vários olhares. Olha, o projeto como um todo ele tem uma retaguarda enorme da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, junto com a OSC, né, que é a CROP, Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana. Eles dão total abertura para a gente trabalhar. Então, assim, todos os momentos que a gente precisa, eu tenho esse canal aberto. Então, eu não tenho que reclamar, mas lógico que é uma metodologia que as pessoas estão falando um pouco mais sobre esse assunto. Então, consequentemente, a própria Secretaria da Assistência tem pensado outras práticas de atender essa população. E eles te ajudam com recursos financeiros? Sim, tem uma parceria. A parceria do poder público com a instituição. Mas grande parte também é de empresas ou pessoas que entram enquanto pessoas jurídicas e transformam em pessoas físicas, tem muito esse processo. Na realidade, o que eu mais gosto de fazer aqui é lidar com as meninas, assim, descobrir um pouco delas cada dia, porque cada menina é uma história. E realmente o nome faz jus à dinâmica, vamos colocar assim. Por quê? Florescer, você planta a semente, rega, ela cresce e floresce. E as meninas aqui não são diferentes. Independente do rumo que toma, né, essas vidas, esses corpos, acaba florescendo alguma coisa, né, no fim de tudo. Então, assim, o que eu mais gosto é de poder contribuir de alguma forma, né, nessa questão de ajudar, seja com conflito, ou seja com alguma direção, de repente, de orientação de algo que eu já passei, posso passar adiante para elas. E é isso. A casa, ela é tudo. É tudo assim, se falar, gente, é muita coisa. Mas a casa, assim, ela é um leque de oportunidades para todas. Que queira chegar aqui, queira conhecer, queira saber um pouco da nossa história, queira saber um pouco das meninas. A casa está aberta para isso. A gente não quer ter simplesmente colegas, a gente quer ter amigos. A gente quer poder compartilhar o nosso momento, a gente aprende com vocês e vocês aprendem com a gente. É essa troca que a gente precisa, é esse carinho, é esse apoio. Por isso que tem esse novo maravilhoso, florescer. É para você florescer e mostrar para a sociedade que você é uma mulher, independente da sua sexualidade ou não. A pandemia, na verdade, é um processo que muitas das pessoas já vivem, né? Assim, eu não vivi isso de você se viver isolado, mas muitas dessas meninas vivenciaram esse processo bem antes do coronavírus, assim, sabe? Covid-19 acho que só foi uma coroa que veio para mostrar que o quanto as pessoas ainda são muito distantes uma da outra, né? Mas lógico que viver isolada dentro de uma casa com 30 pessoas não é um processo fácil. E lidar com essas ações aí é um processo um pouco mais difícil. Mas no primeiro momento a gente conseguiu captar bastante álcool gel, máscara. Mas o maior desafio era sensibilizar mais uma ruptura da vida dessas pessoas. E meu pai falava assim, se eu tiver um filho viado, eu prefiro que ele esteja morto ou preso. E eu... A gente ouve isso tanto... Então... Certo presidente... Olha, mas aí hoje você consegue entender que essa agressão ela existe. E só que quando naquela época eu não sabia que isso era agressão. E eu ia me torturando e vivia naquele medo todo, sem ter com quem falar, com quem dialogar. Quando meus pais vieram do Paraná pra cá, pra Sorocaba, que a gente mora na cidade de Sorocaba, eu com 10, 12 anos, que eu vim a primeira travesti, gente, puxa, essa mãe não é perfeita, sabe? Meu prazer era ver ela, sabe? E aí eu comecei a me ver, aí eu já usava uma coisa escondidinha, uma outra aqui, uma outra lá, né? Hoje eu não sou ninguém sem salto, adoro os cílios grandes. E eu acho que essa beleza feminina que a gente busca, ela acaba sendo uma forma de se abraçar, entendeu? De se abraçar, porque quando na verdade a sua beleza é o seu eu, o seu encorajamento de dizer vem aqui. Independente do meu órgão, do meu... Dependente, eu sou. É isso que eu terminei de dizer para você agora atrás. É eu ter me visto, sabe? Eu ter me enxergado.
Um psiquiatra que veio, o Dr. Reinaldo, ele é muito maravilhoso, e ele me resgatou com essa fala. Eu falei, não, será que não está na hora de você se desprender? Mas como assim, doutor? Você está presa. Você está presa em Cracolândia, você está presa em uma história triste, você está presa e você... Eu falei, caralho, será? E é isso, sabe? E é isso. Eu me construí, eu não consigo olhar para trás e não entender quem seria eu se eu não fosse a Lohane, sabe? E foi necessário todo aquele meu nascimento, toda essa vivência e entender que eu não nasci no corpo errado, que eu não sou errada. O Bruno falou isso e eu trago comigo também essa fala, sabe? Porque eu não nasci no corpo errado. Eu sou esta história. Eu sou esta pessoa. Eu sou a Lohane. Muitas coisas se mudaram, né? Assim, muitas coisas se destruíram porque foi necessário se destruir tudo. Foi necessário eu varrer o meu terreno de vida para eu começar um novo processo. Eu sou uma pessoa que eu vou ser eternamente adicta. Eu sei que o meu maior veneno, o meu maior inimigo sou eu mesma, não é ninguém. Então, hoje eu tenho por mim uma fala que eu trago com muito orgulho. Eu tenho opção de escolha. Hoje eu posso escolher. Uma coisa assim, não é. Pra mim, não, assim, tem gente que fala que é complicado. Não, pra mim não foi complicado. Eu acho que quando você se encontra no seu corpo mesmo, você se sente muito mais segura quanto antes. Quando eu sempre tive esse, como que se posso dizer, essa espiritualidade feminina, entendeu? Então, assim, o meu jeito, a minha fala, entendeu? Sempre eu fui carregando comigo isso o resto da vida. Então, quando eu me assumi mesmo trans, eu não estranhei nada, entendeu? Foi meio que natural. Foi meio que natural, assim. A única coisa que eu estranhei um pouco, entendeu? Mas não foi assim, aquelas coisas assim. Foi quando eu comecei a tomar os hormônios que o peito pulou. Aí eu, nossa, aí veio assim, aquela dor, assim, até hoje eu sinto dor, porque dói essa coisa no peito, né? Daí, às vezes assim, eu falo, nossa. Aí meus amigos falam assim, nossa, Rafa, tu tá muito enjoada, né? Eu falo, não, mano, é porque assim, às vezes eu não tenho mania, às vezes eu esqueço que eu tô com o peito, entendeu? Aí eu quero dormir assim. Aí quando eu lembro, aí quando eu encosto que bate, aí eu gosto de novo. Mas assim, não foi aquela coisa, aquele bicho de sete cabeças, não. Pra mim foi tudo natural, mano. Entendeu? Assim, eu comecei muito pequena, eu tive minhas particularidades. Eu comecei a ficar com uma pessoa muito mais velha que eu tinha 10 anos, pra poder alimentar, né? Fazer o meu sustento, pra poder ter minha comida na minha casa, pra não deixar meu comida com a família e minha mãe. Então pra mim foi muito difícil, assim. Porque eu tive que começar a fazer isso. O hábito da minha vida foi esse. Escola, nem tanto, eu não sabia o que era o colégio. Eu sabia o que era o colégio, quando as meninas iam buscar em casa, falava, você vai ficar em casa, você não vai pro colégio? Bom, e aí eu tinha minhas amigas que me levavam. Mas assim, o meu começo foi essa loucura de transição, de procurar me entender, de procurar estar bem comigo mesma, sabe? É bom você estar bem consigo mesmo. É bom você se mostrar para a sociedade. No começo foi difícil, que tinha esse medo, tinha esse receio de sofrer, né? E hoje não, hoje eu vivo a vida, sabe? Como se não houvesse um amanhã. Então, meu processo de florescer foi quando eu caí nessa casa. Porque eu não sabia o que era florescer. Eu não sabia o que era você florescer dentro para fora. Eu só as pessoas assim, olha isso. Olha essa inteligência. Olha esse ser humano. Olha essa mulher bonita, negra, que eu ia falar. Então, assim, foi muito difícil para mim poder aprender, para mim poder lidar com isso, para mim poder fazer as coisas. Foi muito difícil. Quando eu entrei na casa, a primeira coisa que eu escutei foi empatia. E o que é essa empatia? O que é isso? Sabe? E foi difícil pra mim, porque assim, a única coisa que eu aprendi era correr da polícia, então correr do traficante, ou correr do homem na rua que queria me bater. Era essa vivência que eu tinha, ou até mesmo me defender, né, pra não deixar que isso acontecesse
não só comigo, mas sim com as outras também. Eu acho que isso é empatia, é você ver a outra sofrendo e tentar se impor no lugar dela. Porque não é fácil pra ninguém, não é fácil pra ninguém nessa vida. Mas assim, pra gente é muito mais difícil, né? Porque assim, a gente tá sozinha, a gente não tem ninguém. Então assim, pra mim entender isso foi assim, complexo. Eu fui trabalhando isso, o Beto foi me falando, a Adriana, o André, o psicólogo da casa, eles foram me mostrando que eu era capaz de estar em qualquer outro lugar. Então, o processo da transição foi difícil, porque no começo eu comecei a me alcoolizar, eu passava mal, eu tinha enjoo, eu tinha aquela coisa assim de ficar chata, ficava depressiva, chorava, e aí vinha outros gatilhos na minha mente, de várias coisas assim. Monótona, sabe? Que as pessoas monotolavam, ficavam nesse palco 24 horas. E pra mim era muito difícil. Ou eu assimilava a minha transição ou eu assimilava a minha rua. Então eu preferia assimilar a minha rua do que a minha transição, porque eu sabia que minha rua era meu sustento. Ia dar alguma coisa pra mim comer, ia dar alguma coisa pra mim sobreviver e sustentar minha mãe, né? Porque assim, eu acho que a gente não vem pra cá com, meu sonho, eu vou ficar aqui bem, minha família, não, minha mãe viver no lugar. Assim, porque ela é minha música inspiradora e porque eu quero que ela viva bem também ao meu lado, e saber que eu estou bem, sabe? E o seu processo de transição começou antes de você vir pra cá? Antes de eu vir pra cá, eu já me vestia, já botava uma saia, já botava um vestido, meu cabelo já era grande. E aí, quando eu comecei essa transição, aí meu pai cortou meu cabelo, falou que não podia, que isso era coisa de mulher, que eu era homem, não sei o quê. E aí ele cortou meu cabelo. E aí foi muito difícil pra mim no começo. Aí me deu uma depressão, então assim, foi essa loucura, sabe? De se descobrir de novo. De, sabe, tá aquele sonho lá guardadinho, escondido, e você não saber o que tá acontecendo. Depois se você foi lá e achar aquilo ali e falar assim, nossa, mas hoje eu estou aqui. E as pessoas falavam pra mim que eu não era capaz de estar aqui. Hoje eu estou aqui, sobrevivendo, mostrando para as meninas que elas são capazes, mostrando para outras que estão em situação de vulnerabilidade também que não são citadas. Mas tem muitas meninas que estão em situação de rua, tem muitas meninas que estão dependentes da droga, tem muitas meninas que estão dependentes de pessoas que abusam desse corpo. Então assim, é muito bom a gente falar desse lado também, desse lado da rua, que é tão escuro, né? Que a única coisa que a gente tem é o frio, a prostituição e a droga e a bebida. São as únicas coisas que a gente tem na rua, a não ser isso, né? Bastante. E quando você acha que vem em você esse desejo assim, de passar pela transição? Teve algum momento assim, você acha, ou desde pequena você já sentia isso? Desde pequena eu já me identificava, eu brincava de boneca, eu queria sempre estar de cabelão, eu sempre queria botar uma toalha na cabeça e jogar o cabelo. E isso veio de criança, sabe? Já veio comigo essa essência de ser uma mulher. Quando eu tava morando no orfanato, eu já usava umas roupas femininas, masculinas, foi aquele processo tipo de reconhecimento, sabe? Eu tinha muito problema com isso, muito problema. Eu passava muito no da psicóloga e depois comecei a passar no psiquiatra e pra saber as coisas, pra entender porque eu tinha aquela vontade, não queria muito vestir roupa masculina, só queria feminina e eu tava criando uma liberdade pra mim mesma porque assim, meu pai eu não poderia usar roupa feminina, então quando eu estava lá eu sentia mais um pouco livre pra me descobrir, se descobrir. Foi daí que eu fui me descobrir numa criança trans, né? Adolescente trans, né? 12 anos já é adolescente pra mim. E o pessoal do orfanato te deu esse apoio, te deu essa oportunidade de se descobrir ou também tiveram alguns momentos em que eles... Tive muitos momentos tensos, né? Se hoje fosse resumir isso, seria muito tenso, porque naquela época não tinha muito apoio. Não tinha, hoje tem muito apoio. Hoje se uma criança trans for pro orfanato, é obrigatório fazer todos os procedimentos, todos os tratamentos, hoje em dia, mas no passado não. No passado eu sofri muito. Eu, como com os primeiros documentos, foi tudo, no passado foi tudo quando eu era mais nova, entende? Hoje é mais fácil trocar de nome, trocar de gênero e tudo mais. Na época que eu tive que pagar, eu tive que trabalhar muito. Menor de idade trabalhando para pagar, para trocar os documentos, entende? Sim, quando eu comecei a tomar atitude sobre minha transição, né?
quando eu comecei a falar, não, é isso que eu quero mesmo, eu vou botar o pé no chão e vou fazer isso. As pessoas falavam, você vai sofrer muitas coisas. Eu falei assim, então eu vou ter que passar por isso pra me saber. Entende? Não adianta eu passar por uma coisa, querer uma coisa, colocar na minha cabeça e não ir atrás e não saber como que. Para você vai sofrer porque você é trans, você vai ser agredida, você vai correr o risco de morte. Então assim, eu vou correr porque eu nasci assim, entende? Infelizmente vivemos num país hoje onde que o Brasil, né, entre si, né, é um país que hoje tem muita agressão, muito assassinato de mulheres trans, homens trans, muito mais mulheres trans, o índice é bem alto. Mas eu olho pra trás, entende? Eu olho e falo, nessa época aqui eu comecei a tomar minha atitude, que eu ia seguir como minha vida trans, não ia me mudar por nada, porque eu nasci assim, não é um defeito. Primeiro veio a necessidade, né, que era a fome, que não tinha o que comer na minha casa, eu passava muita necessidade com minha mãe e com meus irmãos. Então assim, eu não queria ver aquilo acontecer. E aí foi onde eu falei, eu vou para São Paulo e eu vou conseguir dar o meu melhor e vou dar um sustento para minha mãe. E vim nessa intenção, que ia ser 1001 maravilha, só que assim, eu cheguei aqui, foi diferente, quebrei a cara, tive que aprender muitas coisas, foi difícil, não foi fácil. E São Paulo é uma loucura. Foi assim, passei por várias coisas, já morei na rua, já fiz tudo na minha vida, só nunca fui presa. Mas assim, tudo que você imaginar eu já fiz, pra poder sobreviver. Porque aqui é uma selva de pedras, né? E aqui só tem leão. Então assim, pra gente sobreviver a gente tem que matar um por dia, ou até vezes mais esse número. Então assim, foi muito difícil, passei frio, passei fome, apanhei. Tive que aprender assim, a vida muito cedo, muito rápido. E eu encontrei a Casa Florescer depois de muito tempo, né? Fiz um ano na casa, quando fiz um ano eu consegui meu emprego, minha independência. E assim, eu estava buscando outro centro de acolhida que era misto, que era homem e mulher, né? Mulheres cis, mulheres trans. E era difícil, porque a gente não tinha esse apoio, a gente não tinha essa conexão, a gente não tinha alguém para conversar, a gente não tinha amigos. A única coisa que a gente escutava era isso, vai virar homem, vai dar neto para sua mãe. E é muito difícil pra gente escutar isso, né? E a sociedade ainda existe e querer nos impor no padrão de masculino, que são masculino, a gente somos femininos. Desde o dia que a gente nasceu, do dia que a gente floresceu, né? Mostrei para as pessoas que eu não sou simplesmente aquele corpo que está ali na esquina, que está a qualquer preço, e qualquer um chega e está ali para desfrutar daquilo. Eu mostrei para eles que eu sou capaz de qualquer coisa, de estar em qualquer lugar, de ocupar uma cadeira no escritório, de ser uma gerente, de ser uma psicóloga, uma doutora, que eu posso ser quem eu quiser, né? E assim, preconceito atrás de preconceito, eu acho que a gente não deve viver mais esse padrão do preconceito, né? O preconceito existiu tanto tempo, porque a gente ainda monopla isso, sabe? A gente deixa isso acontecer ao nosso redor. Às vezes está do nosso lado e a gente não enxerga. E assim, a gente está aqui, né, para falar para as pessoas que a gente não quer que isso aconteça mais. Em 2018 eu fiz uma prova de medicina na Argentina e eu recebi o comunicado esse ano que eu passei, graças a Deus, né? E eu quero morar na Argentina, eu quero fazer medicina, que sempre foi meu sonho, ser médica, ajudar o próximo, principalmente o orfanato onde eu morei. Então eu entreguei a casa onde eu estava morando em Bragança e decidi vir para São Paulo para trabalhar, né? Porque aqui é a minha casa, né? São Paulo é minha casa, né? Eu nasci aqui, né? Então eu vim para São Paulo, dormi na casa de uns amigos, de umas amigas e não tive muito apoio, né? Tive apoio de algumas pessoas, graças a Deus, que me ajudaram, teve muitas pessoas maravilhosas e inclusive eu vim morar aqui no Florescer por conta disso. Eu não tinha mais dinheiro, não tinha como, tava sem trabalho, desempregada. E é isso, hoje em dia eu moro aqui, tô trabalhando, graças a Deus, vamos ver que já mudou bastante coisa, né? E eu tô trabalhando para juntar dinheiro para vir pra Argentina para estudar lá medicina e no futuro me formar como médica, sabe? Eu trabalho muito, né? Não fico aqui, mas eu tenho uma convivência muito boa, sabe? Todas conversam comigo, eu tento perguntar se elas estão bem, se elas não estão bem. Elas estranham quando eu pergunto, né? Porque eu já falei pra elas, vocês estranham de eu perguntar se vocês não estão bem,
porque vocês não têm isso diariamente, mas não estranho quando eu perguntar se vocês estão. Hoje elas já não, né? Hoje elas já conversam, tudo bem sim, você tá bem, tudo mais. Né? Mas o convívio é bom, graças a Deus. E você acha que esse convívio é importante, assim, pra você? Muito importante, né? O convívio da casa é muito importante. A gente pode levar pro futuro, né? Uma amizade, né? Tudo mais, uma irmandade, né? Que a gente sofre tanto na rua, fora, né? E chegar aqui e não ter um bom convívio, aí ficaria muito ruim, né? Então, eu estava na Cracolândia já fazia 2 anos morando lá dentro, e chega uma hora que você fica totalmente assoberbada daquela realidade que assim, você vive o sofrimento ali diante de você, você não tem pra onde correr, você entende? E aí eu levantei de lá pra sair de lá pra me enforcar. Porque na verdade eu pensava em me jogar naquela linha ali que passa, que é do metrô, que faz fundo aqui com a Estação da Luz. Então pra mim ali era um lugar favorável. E nesse momento, quando eu saí de lá, eu encontrei a dona Carmen, que é uma assistente social que trabalha na região da Cracolândia, que faz até um trabalho lá com o pessoal. E a dona Carmen me acolheu e me deu todo aquele apoio que eu precisava no momento. E eles me levaram para o Zaquinacho, e o Zaquinacho com 2 semanas me mandaram para cá. Foi dessa forma que eu conheci a Casa Florescer. E o Beto, mais uma vez, com assistência social, me acolheu. E aí voltei para São Paulo, voltei para o Prates, todo aquele enredo. E aí uma vez eu fui usar droga. Eu fui uma vez usar droga e não vim lá muito feliz da vida. Não alcancei o prazer que eu gostaria de ter. Na segunda vez eu também fui. Porém, na segunda vez eu me senti imunda. Me senti isso. E eu com as unhas belíssimas, você já terminou de fazer unhas? Eu falei, gente, mas também nem não. Aí eu falei, olha, eu não quero mais. E eu cheguei aqui e pedi desculpa para a equipe técnica da casa, porque eu estava desvalorizando o trabalho deles comigo. Eu não estava mais em situação, que foi onde eu entendi que eu podia escolher. Então, na verdade, assim, quando você assume essa figura do administrador que saiu da universidade com aquela leitura, dentro da área social é totalmente diferente, porque você tem que vestir aquela roupagem, né? Ter uma escuta mais qualificada e, de certa forma, tentar desenhar junto com aquela pessoa que vai ser acolhida uma outra percepção, que existe uma luz no fim do túnel, ou que tem uma outra possibilidade que talvez você não consiga entender, ou talvez fazer esse trajeto sozinho. Então essa figura que muitas vezes entra do pai, que é a questão do afeto, né? Essa orientação que muitas vezes a família não deu. Então o nosso papel aqui, ele é muito maior. Eu falo nosso porque tem toda uma equipe de 17 pessoas. Tanto a pessoa da cozinha é tão quanto importante, o serviço social, a psicologia, os orientadores, o pessoal que faz a higienização e as meninas junto com a gente, que eu falei, é um trabalho contínuo, né? De ambos os lados, a equipe e as garotas. Então esse papel que a gente assume é dessa construção de assumir meio aquela briga junto com elas, enfrentar esse desafio da existência e luta pela vida. Então, o Eduardo é o seguinte, o Eduardo é uma história triste, gente, ele nem sabe. Eu comecei a trabalhar há 4 anos atrás, ele estava em um outro relacionamento e quando eu fiz essa decisão de estar bem, ele veio e falou pra mim que ele queria também estar legal, estar de boa e pá. E aí o que acontece? Eu decidi vamos dar as mãos, né? Que foi aquilo que eu falei, não sei até quando ele vai. Nós vamos ter um relacionamento, não posso viver disso, mas hoje nosso relacionamento é isso, é um dando a mão pro outro. É isso, é um fortificando o outro, porque a gente precisa desse fortalecimento sempre. E pra você, qual que é a importância de, como você falou, que você teve um relacionamento abusivo, né, que foi muito complicado. Pra você, qual que é a importância de hoje estar vivendo um relacionamento que é saudável pra você e que vocês dois se ajudam? Puta, então, é muito louco, sabe por quê? Porque eu vivi muitos anos da minha vida tendo um ato sexual através de drogadição. Aí o que acontece? Quando eu tive um relacionamento, minha primeira relação com ele foi muito louco porque eu estava muito sã, tinha tomado um suco de laranja, eu acho.
Então, pela primeira vez eu me senti prazerosa, me incomodando, aí talvez assim não tá legal, e eu me senti na relação. Então eu acho que isso foi muito importante, eu digo isso pra ele sempre, sabe? Eu falo, eu acho que há muitos anos que eu não tenho alguém que eu desejava ter, queria ter, realmente ter de cara limpa, sabe? Saber tudo aquilo que está rolando. Eu acho que é isso. Porque a gente não vive o tempo todo sozinho, né? É bem difícil pra gente nós trans, mulheres trans, essa forma de relacionar com outros homens. É muito difícil. Hoje em dia os homens só veem nós como mulheres trans em relação sexual, pra sexo, não vê como algo de família, entende? E quando eu encontrei meu ex-namorado, que na época eu sabia que ele queria algo sério, eu abracei aquilo, entende? Foi essa oportunidade de eu construir a minha vida, a minha família, né? Foi difícil pra mim o término, mas eu teria que abrir mão dele pra me viver uma vida que eu nunca vivi e ele viver a vida dele de estudar também longe de mim e tudo mais, né? Eu acho que se a gente fosse se encontrar no futuro, a gente vai se encontrar. Se for de dar certo, vai dar certo. Hoje, sei lá, eu gosto de ficar na minha casa. Eu acho que é o que eu mais gosto. É um quarto, sabe? Mas nossa, eu limpei 300 vezes. Então, tipo assim, porque é isso, sabe? Eu tô começando um novo. Eu não tô começando de novo. Eu tô começando um novo. Eu tô relacionando com uma pessoa que eu não sei até quando isso vai ser legal. Sabe? Mas eu sei que eu tenho que continuar legal, entende? Então eu aprendi a viver no prazer de agora. Meu maior sonho é continuar exatamente com a mentalidade que eu estou. Conquistas eu vou ter que correr atrás. Eu sei que eu vou ter que lutar como todas vocês, como todos lutam, corre atrás, luta cedo, pega o metrô, e toma chuva, eu vou ter que correr atrás. Mas a minha necessidade é estar bem. E hoje eu estou aqui forte e firme. Pra olhar para aquelas pessoas que falaram que não era capaz e falar assim, não consegui. Você também consegue. Se você é infeliz, não torne a vida de outra pessoa infeliz. É isso que me motiva cada dia mais também. Eu não me vejo só nesse ramo, entendeu? Eu me vejo em outro ramo, que é também estudar direito. Entendeu? Que é um sonho que a minha mãe sempre sonhou, mas ela não pôde realizar. Que é estudar direito. Entendeu? Mas assim, eu quero estudar e eu vou estudar direito pra me falar assim, mãe, você não conseguiu, mas eu consegui, entendeu? Mostrar pra ela que o que ela não pôde, eu fiz e mostrei pra ela quanto para as outras, entendeu? Para outras pessoas que sempre falavam, vou falar nome morto porque é bem complicado, ele não vai. Esse daí vai ser um drogado, entendeu? Então aquilo foi muito me afetando. Eu vi isso do meu próprio pai, que eu ia ser o maior maconheiro de dentro da cidade e que minha irmã mais velha iria ser a maior prostituta. Então eu peguei muito isso comigo, entendeu? E tem alguém que é a sua inspiração hoje em dia, que você pensa assim, nossa, essa pessoa aqui... Pablo Vittar. Você viu que ela lançou uma música ontem? Já dei vários likes. E qual a sua música preferida dela? Mano, todas as músicas eu falo são preferidas. Mas não tem uma que você pensa assim, essa aqui é... Aquela que acabou de tocar lá atrás, eu não tô lembrada. Aquela, levanta a mão pra cima, não tem mais o que ir lá. Entendeu? É aquela lá. Ah, sei, Aquela que tá música modo turbo? Não, aquela a previsão do tempo diz que o céu, não sei o que lá. É essa. E você já foi num show dela? Eu nunca fui no show dela, mano. Não. Nunca fui. Pandemia tem que deixar. Mas eu tenho muita vontade, assim, eu já mandei vários directs no Instagram dela, só que ela não me responde. Então fica aqui o recado, né? Se a Pablo ver esse documentário. Ai, gente, eu acho que eu vou chorar. Se você conhecesse ela, assim, tem muita vontade de conhecer. Eu tenho muita vontade de conhecer a Pablo, entendeu? Até então, minha maior inspiração foi quando eu vi também que ela é um pouco do nosso grupo, né, de LGBT, então, assim, ela me inspira muito. Eu me inspiro muito nela também. Então eu acho isso muito gostoso, entendeu? Eu posso trabalhar na Argentina, atuar como médica também no Brasil.
Entendi. E você pensa em voltar pro Brasil depois que você... Penso principalmente para ajudar o Médicos Sem Fronteira que tem aqui. Mas conhecer outras mulheres trans, saber das vidas delas, da saúde delas, como que estão, orientação hormonal, porque isso não é fácil, não é todo lugar que tem. E é isso, sabe? Ajudar as pessoas na área de saúde, não só o orfanato que eu morei, mas fazer esse serviço voluntariado. Sim, eu quero construir uma família, eu quero ter filhos, mas antes de estar estabilizada, não quero ter depois. Imagina, você tem uns filhos espanhóis, que chique. Né, uns moreninhos, uns pretinhos americanos, ou nos Estados Unidos adotar uma criança, ou no Brasil mesmo, seria muito amor. Eu acho que assim, que as pessoas devem ter um olhar um pouco mais humano. Eu acho que a partir do momento que a gente começar a olhar as pessoas enquanto pessoas, a gente consegue ter uma sociedade mais justa, mais organizada e menos desleal. Sem a gente fazer nenhum tipo de julgamento. Então, o recado que eu deixo, tanto para minha vida pessoal quanto profissional, é que as pessoas olhem as pessoas enquanto pessoas. Lute, se for possível, canse, mas nunca desista, porque a gente é capaz. É difícil, é doloroso, mas a gente nunca deve desistir, porque nós somos resistência, né? A gente é a própria resistência em pessoa.